Altíssimo Deus. Toda honra e glória pertence ao nosso Deus fiel e verdadeiro. Estou muito feliz de estar aqui nessa festa que começou ontem. E ontem já podemos sentir a presença do Espírito Santo. Pode continuar nos teclados, por favor, me ajuda. E hoje não vai ser diferente, não está sendo diferente. Eu já senti grandemente a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. E se você não sentiu ainda, alguma coisa está errada. Porque a Bíblia, a palavra fiel e verdadeira, diz assim: que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ali o Senhor está. E eu sou um desses 2 ou 3 que está aqui. Eu gostaria que, em reverência à palavra do Senhor, você se colocasse de pé, por favor, e abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 9 e no versículo 22 a seguir, por favor. Quero, enquanto vocês procuram honrar a Deus por essa oportunidade, graças a Deus, Deus tem me dado a oportunidade de estar ministrando a palavra dele. Já são, pelas minhas contas, 1 ano e 10 meses que Deus me levantou nesse ministério. E pela infinita misericórdia dele, ele tem me levado a alguns lugares. É lógico que tenho muitos outros sonhos. E sei que no tempo de Deus, como o nosso amado irmão disse, as promessas irão se cumprir. 1 Crônicas, capítulo 9, a partir do verso 22, por favor. Quero honrar ao meu pai, pastor dessa igreja, minha mãe, pastora. Que Deus continue abençoando, continue dando visão dos céus. Quero honrar a minha namorada, futura noiva que está aqui, irmã Adriele, os meus sogros, irmão Edson, irmão Consuelo, minha amiga Maiara, que veio lá de Itapira ministrar a dança, meu amigo irmão Anderson ali, os meus familiares, meu tio Gerson, meu primo André, e todos os outros, Fábio, tia Marlene, tia Marli que está aí. Deus abençoe a vida de vocês. O nosso irmão Lone que está ali, né? Deus abençoe a sua vida, meu amado, por ter vindo aqui. E a todos os santos que irão aguentar um pouquinho mais em sentir a presença do Espírito Santo, amém? Amém. Diz assim o texto na qual você abriu: a soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados nas genealogias dos seus povoados, era de 212. Eles haviam sido designados para estes postos de confiança por Davi e pelo profeta Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados: norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta da sala e da tesouraria do templo de Deus. Versículo 27 e último: eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir com as chaves as portas todas as manhãs. Meu Deus! Você pode fechar a sua Bíblia, colocar na cadeira, e eu quero orar com você mais 10 segundos, por favor. Feche os seus olhos. Como nós aprendemos aqui ontem, e relembramos talvez, o inimigo ele trabalha de uma forma extraordinária quando chega o momento da palavra de Deus, porque ele tenta roubar a palavra do seu coração. E eu quero nessa noite que você feche os seus olhos, e eu quero fazer uma oração. Você só
Deus Santo, ao Deus Poderoso. E chegou a parte mais importante, Pai, dessa reunião, que é a Tua palavra, onde Deus, não Renato, não o pastor, não ninguém, mas Deus irá falar através da Tua palavra, da Sua igreja, do Seu povo. Pai, se algum espírito imundo ainda resiste em estar no nosso meio, para tentar atrapalhar, tirar a nossa atenção, Pai, da palavra do Deus Altíssimo, em o nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, aquele que tem autoridade nos céus e na terra, Pai, Senhor, seja repreendido agora. Senhor, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz. Senhor, se alguma pessoa ainda tem um coração de pedra aí, eu faço um pedido a Ti, tira esse coração de pedra e coloca o coração de carne, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, e quando você estiver confortável, você vai dar o seu maior aplauso ao Senhor. Aguenta um pouquinho aí na cadeira, meu amado. Eu sei que está difícil, mas Deus ainda tem alguma coisa para falar com você. Nós estamos no segundo dia dessa festa, e essa festa comemora o nascimento de mais uma igreja na cidade de Campinas, o nascimento de mais um povo no mundo. Não qualquer povo, não uma torcida de um time, não qualquer reunião ou qualquer assembleia, mas um povo que é temente a Deus, que vai estar sendo fiel a Deus, para um dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, morar no céu. Aleluia. Nós, é bem verdade, irmãos, que já sentimos poderosamente a presença do Espírito Santo de Deus. É bem verdade que desde ontem nós estamos sendo impactados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu confesso para vocês que é difícil ficar quieto no lugar quando o Espírito de Deus está se movimentando, né? Verdade. E talvez o seu coração esteja ardendo aí, vontade de pular, em vontade talvez de levantar as duas mãos e os dois pés para glorificar o nome do Santo Deus. Aleluia. Nós vimos ontem como o Senhor é bondoso conosco. Nós aprendemos ontem que nós temos uma chave na nossa mão, chamada fé. E com a fé nós podemos mover montanhas. Mas a minha responsabilidade hoje não é simplesmente vir aqui e tocar. Não estou fazendo um pouco caso disso, mas eu sou músico também. Adoro. Mas a minha responsabilidade hoje é maior do que louvar o Senhor. A minha responsabilidade hoje é trazer uma palavra do trono do Altíssimo para a sua vida. E confesso aos irmãos que essa semana foi um pouco conturbada. E talvez vocês estejam se identificando comigo. Essa semana foi uma semana extraordinária, onde nós passamos por diversas situações, na minha família e eu como indivíduo também. E eu orando ao Senhor, e Senhor, eu preciso de uma palavra. Senhor, eu não quero por mim mesmo folhear a Bíblia e achar uma coisa que eu acho bonita e pregue, porque eu sei da importância, da responsabilidade, do peso que uma pessoa que vem aqui ministrar sobre a sua vida tem. E eu orando ao Senhor na segunda e folheava a Bíblia de cabo a cabo. Na terça, folheava a Bíblia de cabo a cabo. E eu comentando com a minha mãe, comentando com a Adriele, minha namorada, eu falei: Dri, mãe, Deus está me provando porque até agora nada. E olha que responsabilidade que tem de ministrar uma palavra. E não é porque é a inauguração de uma igreja. Se tivesse dois aqui, se fosse um culto normal. E eu orando ao Senhor, Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso. E a quarta passou. E a quinta passou o dia, passou a tarde, quando chegou às 10 horas da noite.
ouro nesse texto. Aleluia. Glória a Deus. E eu fiquei estagnado, meu amado. Estático. Imóvel. E eu falei, Senhor, mas crônicas? Eu não estou entendendo esse mistério. Senhor, o teu povo vai lá se alimentar. Crônicas, mas eu não estou vendo nada demais aqui. E eu folhei de um lado para o outro. E a gente é teimoso às vezes. Deus está falando que é isso que você quer fazer aquilo. Aquilo eu não sei se tem Deus falando com algum crente aqui. Deus está falando para você ir para um lado, vai por aqui, mas você insiste em ir para o outro. Jesus. Glória a Deus. E pela misericórdia do nosso Deus Altíssimo, Ele me deu essa palavra. E eu quero dividi-la com você nessa noite. O texto que lemos em 1 Crônicas, confesso que Crônicas, ela não me chama muita atenção. Principalmente nesse primeiro livro. Crônicas, se os irmãos forem procurando um dicionário, significa histórias ou relatos de alguma situação, de alguma pessoa. Mas o texto que lemos aqui não é as crônicas de Nárnia, não é qualquer tipo de outra crônica. O texto que nós lemos aqui é as crônicas dos reis de Israel. É algumas histórias que os reis, alguns servos de Deus, que permaneceram firmes e outros que se desviaram em certo momento da sua vida. Mas eu confesso a vocês, senhoras e senhores, que esse livro de 1 Crônicas não me chamou a atenção no primeiro momento. Porque nos 9 primeiros capítulos, o livro de Crônicas só fala da genealogia do povo de Israel. E meu amado, como é chato ficar lendo esses nomes difíceis. Melquisedeque, que foi pai de não sei quem, que foi pai de não sei quem, filho de não sei quem. E cá para nós, você quando chega, você leitor da palavra de Deus, quando chega nesses livros de genealogias, você e eu quis falar também, mas disse, opa, peraí meu filho, calma, vai com paciência, calma, eu vou chegar no que eu quero mostrar para você. E eu fui chegando, eu fui lendo, falei, Senhor, eu não consigo mais ler esses nomes, minha vista já está maravilhosa. E eu cheguei no capítulo 9. E essa história nos diz sobre 212 homens escolhidos para tomarem conta do templo do Senhor. E desses 212, 4 eram principais. A palavra diz assim, que eles passavam a noite tomando conta das portas do templo do Senhor. E quando se amanhecia o dia, com as chaves, eles abriam o templo do Senhor. E eu comecei a me perguntar alguma coisa disso. Falei, Senhor, mas espera aí. Por que eles precisavam ter guardas no templo do Senhor? Por que guardar o templo do Senhor? Não era o templo do Deus Altíssimo? Não era o templo do Deus verdadeiro? Não era o templo daquele que tirou com as mãos fortes o povo do Egito depois de 430 anos de cativo? E Deus falou, sim, Renato, é? Mas precisavam ter guardas lá? Porque quando os inimigos de Israel vinham guerrear contra eles, a primeira coisa que os inimigos cresciam os olhos era no templo. Por quê? Lá tinha tigelas de prata, tigelas de ouro, tinha diversos utensílios valiosos. Mas uma coisa que mais chamava a atenção do povo inimigo do povo de Deus era um utensílio chamado Arca do Senhor. E nós vemos em 1 Samuel capítulo 4 que uma certa dupla de jovens foi para a guerra, pegou o povo de Israel, foi para a guerra,
os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quem conhece essa história? Foram sem a arca do Senhor e perderam a. A arca do Senhor representava a presença de Deus no meio do povo. Só que eles não são bobos nem nada. Voltaram para trás e pegaram a arca. Só que a glória do Senhor, a presença do Senhor já tinha ido faz tempo do meio deles. E o que aconteceu? Roubaram a arca do Senhor. Os inimigos cresciam nos olhos, porque eles sabiam que quando a presença do Senhor, simbolizando a arca, estava no meio do povo, o povo era vitorioso. Aleluia. Mas eu não quero me apegar a isso. E o versículo que me chamou bastante a atenção foi o versículo 27. Se você for ler a sua Bíblia provavelmente vai estar escrito assim: eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Mas eu fui buscar mais a fundo, e eu peguei na Bíblia hebraica, no Talmud, que é o mais perto dos originais que nós temos hoje. E lá dizia assim: e eles passavam a noite perto do templo do Eterno, pois tinham o dever de vigiá-lo, de tomar conta, e com as chaves abrir as portas todas as manhãs. Mas, irmão Renato, eu não estou entendendo. Você vai entender daqui a pouco. O templo do povo judeu, naquela época, o templo de Salomão, era de suma importância. Ali representava a providência, a provisão de Deus para com o povo de Israel. O templo do Senhor era uma das coisas, se não a coisa mais valiosa que o povo de Israel tinha. Porque toda vez que as dificuldades apareciam, ou toda vez que eles iam orar ao Senhor, podia ser aonde eles estivessem, eles viravam em direção ao templo e clamavam a Deus. E Davi sabia muito bem disso, meu irmão. Quando amanhecia, o povo dobrava os seus joelhos e orava ao Senhor, porque ele sabia que pela manhã os guardas iriam abrir as portas e a provisão do Senhor alcançaria eles. E Davi era um homem espetacular. Ele sabia muito bem disso. Ele sabia que poderia durar uma noite inteira a aprovação dele, mas quando amanhecesse, as portas do templo estariam abertas e a providência do Senhor. Davi sabia que a situação podia estar a mais feia que fosse, mas quando amanhecia, as portas do templo estariam abertas e Deus entraria com a providência. Mas, irmão Renato, como você sabe disso? Salmo 30, só o título do salmo já me fala tudo. Louvor ao Senhor pela abertura do templo. Só que não é só isso. Salmo 30, 5b diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo. Davi sabia que as guerras podiam durar a noite inteira, mas quando chegasse o amanhã, Deus entraria com providência. Eu não sei se você está entendendo isso. Se você está, pelo amor de Deus, faz alguma coisa aí, joga a sua mão pro alto e comece a glorificar ao Senhor. Mas isso só foi uma introdução para você. Eu quero entrar na palavra de Deus agora. Nós vemos aqui
capítulo de número 16 e no versículo 19, eu quero fazer um paralelo com essa mensagem. A palavra de Deus diz assim: eu, Jesus, lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Mas não é nada, eu não estou entendendo a semelhança de um texto no outro. Eu não estou falando de um texto. O que me chamou a atenção foi só uma palavra. E essa palavra é chave. Ontem nós aprendemos aqui sobre uma das chaves. A fé. A fé move montanhas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a palavra de Deus em São Mateus capítulo 16, versículo 19 diz que Jesus deu as chaves no plural. Então eu entendo que existe mais de uma chave do reino dos céus. Ah, irmão Renato, mas está falando com Pedro, porque no versículo 18 diz assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a casa de Deus, a minha igreja, e as portas do Hades do inferno não terão vitória contra ela. Mas se você for fazer uma exegese do texto, você vai descobrir no hebraico original que quando Jesus fala assim: Pedro, tu és pedra, ele fala: Pedro, tu és pedras. Ou seja, pedra preciosa. E sobre essa pedra, Jesus. E sobre essa pedra, pedra angular, pedra irremovível, rocha inabalável, edificarei a minha igreja. Então entendemos que já cai por terra esse negócio de que Pedro foi o primeiro papa e que ele está lá nos céus com uma chave na mão, decidindo quem vai ou não entrar nos céus. Isso não tem valor. A Bíblia diz que Jesus dá as chaves do reino dos céus na mão de Pedro, mas também ele transfere isso para a igreja do Senhor, e você vai entender no decorrer da mensagem. E quando eu olho chaves na palavra de Deus, toda vez que você encontrar chave na palavra de Deus, é sinal de autoridade. Diga autoridade. Autoridade. Diga mais uma vez, autoridade. E essa é a segunda chave que Deus quer dar para você hoje. Onde quem esteve aqui já recebeu uma chave chamada fé. E hoje é noite de receber a segunda chave, chamada autoridade. Mas irmão Renato, como que é isso? Autoridade? Sim, autoridade. Quer que continue sendo? O próprio texto que nós lemos em 1 Crônicas capítulo 9, a partir do versículo 22. Aqueles 212, depois aqueles 4 principais, eles deram, o rei deu autoridade para eles abrir e fechar o templo do Senhor. Eles poderiam deixar entrar quem eles quisessem no templo. Bem sabemos que não eram todos que poderiam entrar no templo do Senhor. Aquilo era uma autoridade dada pelo rei. E depois Isaías capítulo 22, versículo 22, Isaías, Deus coloca Eliaquim, um administrador da casa de Davi. Deus coloca ele com as chaves do palácio. Ele poderia deixar entrar quem ele quisesse no amanhã. Ele controlava quem entrava e quem saía. Porque naquela época de Isaías o reino já estava meio que dividido. O reino já estava balançando. E precisava de uma pessoa de punho forte, uma pessoa íntima, para ter essas chaves, essa autoridade. Outro exemplo, Apocalipse, capítulo 19, se eu não me engano. A palavra de Deus diz assim: que Jesus estava morto. E quando ele estava morto, ele foi lá e arrancou as chaves da mão do Hades e da morte. E ele ressuscitou. E quando eu olho, talvez você imagine: nossa, chaves, não quer dizer que Jesus saiu lá em sua glória, em sua majestade, com as chaves na mão balançando.
balançando de um lado para o outro, do inferno e da morte. Não. Quando eu entendo esse texto, eu compreendo que Jesus foi até o mais baixo e tomou a autoridade da morte e do inferno. Meu Deus! Só que nós vivemos uma época hoje, meu amado, que as igrejas e os crentes estão sem essa chave. Nós vivemos uma época que tanta gente quer tantas chaves, chave do seu carro próprio, chave da sua casa própria, chave do seu negócio próprio, mas não quer essa chave chamada autoridade. E deixa eu explicar uma coisinha para você. Sem essa chave da autoridade, nenhuma outra chave vai chegar na sua mão. Eu aprendendo com o texto do Senhor me incomodando demais. Eu entendi que a igreja de hoje em dia está sem autoridade. Mas, irmão Renato, como assim? Amado, como nós vemos igrejas fechando hoje? Como nós vemos pessoas saindo de igrejas porque fecharam e não tem para onde ir? E sem medo de errar, eu falo. Isso é primeiro culpa da autoridade que está sobre a igreja, ou seja, do pastor, do presbítero, do dirigente, que não sabe usar essa chave que Deus disponibiliza para você. Quantos crentes reclamando que a bênção não chega, que a vitória não chega, que sua família ainda está daquele jeito, que sua casa ainda está bagunçada, e coloca a culpa em ciclano e fulano, coloca a culpa em Deus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus ele já disponibilizou as chaves do reino para você. Mas o que falta para nós pegarmos essa chave? O que está faltando para eu e você? Temos essa chave na mão e temos a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E eu vou contar uma história para você. Nós sabemos usar muitas chaves. Eu sei usar a chave do meu carro. Irmão, você sabe usar a chave da sua casa, não sabe? Todo mundo sabe usar a chave que você tem na mão. Mas nós não sabemos usar essa chave chamada autoridade. Sabe por quê? Porque não é um passe de mágica que essa chave vai cair na sua mão hoje, meu amado. Desculpa em falar para você. Essa chave ela precisa ser conquistada. E sabe como conquista-se uma chave? Vamos dar um exemplo básico aqui. Você dá a chave da sua casa para qualquer uma pessoa? Você dá a chave do seu reino, e seu reino, quando eu falo, é a sua casa, porque quem manda lá é você. Existem duas maneiras de você ter a chave de um lugar só. Primeiro, ou você é dono, e meu amado, desculpa, mas você não é dono do reino dos céus, quem é dono é Deus. Segunda, você tem intimidade com o dono. Então nós vamos ficar segunda opinião. Você só vai ter autoridade se você tiver intimidade com Deus. Ah, irmão, mas Deus faz acepção de pessoas. Não, meu amado. Mas Deus não é bobo, Ele não vai dar a chave do reino dele para qualquer pessoa. Não é simplesmente você vir aqui e falar: ah, eu quero as chaves da autoridade, a chave da autoridade sobre a minha vida. Não, você precisa conquistar. E deixa eu dar uma boa notícia para você. Hoje é noite da conquista. Se você entendeu isso, aplauda o nosso. Por isso que tem muitos cristãos chorando hoje, pastor. Porque não conseguem conquistar as coisas. Não
o povo de Israel podia ficar lá no deserto de braços cruzados, não precisava caminhar, não precisava atravessar o Mar Vermelho, não precisava enfrentar o tanto de inimigo que eles enfrentaram, não precisava de nada disso. Deus pegava a promessa e colocava para eles. Então, crente, se Deus fez uma promessa para você, sendo no ministério pessoal, como pregador, como cantor, sendo também na parte secular, financeira, na parte estudantil, meu amado, não fique de braços cruzados, porque se você ficar, desculpa eu falar, você vai morrer e não vai ver a promessa. Talvez você entrou por essas portas hoje querendo um carinho na sua cabeça, meu amado, mas desculpa, Deus não me levantou assim. Talvez você entrou por essas portas hoje querendo uma palavra que massageasse o seu ego, e que você saísse daqui em transe, em nuvens, falando em línguas estranhas novas. Me desculpe, meu amado, mas para você receber a bênção, primeiro você tem que mudar de posição. Deus eterno, meu Deus. Para você conquistar essa chave, meu amado, é necessário intimidade com o dono do reino. E o dono do reino é o Deus Todo-Poderoso. Mas, irmão Renato, como eu faço esse negócio de intimidade? Sabe como é? É conversando. Sabe como você pega intimidade com uma pessoa? Isso não falando do mundo espiritual, não vou falar do mundo terreno. É conversando. Jamais você vai ter uma intimidade com uma pessoa se você não desenvolve um relacionamento através de conversa. Estou mentindo? Jamais a minha mãe ia conhecer meu pai se meu pai não chegasse e conversasse com ela, desenvolvesse uma intimidade. Jamais o meu tio ia conhecer minha tia se não chegasse e desenvolvesse uma conversa e buscasse uma intimidade. Jamais você ia conhecer o seu melhor amigo se você não desenvolver uma conversa com ele. E aí está o erro. Hoje nós estamos vivendo uma época que os crentes querem saber de pular na presença do Senhor. Os crentes querem saber de tocar 10, 20, 15 louvores. Os crentes querem saber de entrega de profecia, de vai receber uma casa ali, de vai receber um carro novo aqui. Mas crente não quer saber hoje de orar. É verdade. Igreja que não ora, meu amado, me desculpem falar, não tem vitória. Você desenvolve intimidade com o seu Deus através da oração, através da leitura da palavra. Glória a Deus. Quer ver a sua situação mudar, gente? Quer ver a sua família mudar de situação? Tenha fé sim, mas conquiste esta chave da autoridade. Porque quando você conquista essa chave, o diabo se levanta do jeito que for, mas com essa chave que você tem na mão de autoridade, você estende a sua mão e fala: você pode se levantar, mas Deus já me deu vitória. A situação na sua casa pode estar difícil, mas quando você tem a autoridade de Deus na sua vida, você pisa os pés para dentro e fala: Senhor, o Senhor me deu autoridade hoje, e essa situação vai mudar agora. Não, eu não sei se você está entendendo, mas isso aí é profético para a sua vida. E quando eu falo de palavra profética, eu preciso de uma mão direita levantada, porque eu quero profetizar. Levante a sua mão, por favor. Eu profetizo sobre a sua vida a autoridade de Deus, e aonde você chegar, o inferno não vai resistir.
se é que você está me entendendo. E Deus, Ele não faz isso também. Ele não vai dar as chaves do reino, Maiara, para a pessoa que não vai dar valor. Ele não vai dar as chaves da autoridade para quem não sabe usar. O reino dos céus é um negócio muito sério. Porque depois, seguindo o versículo 19, depois que Jesus deu as chaves do reino dos céus, Ele disse assim, ó, é o seguinte, eu te dei essas chaves. E tudo não foi financeiro só, não foi somente espiritual, não foi somente nos seus sentimentos. Jesus disse, tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Eu não sei se você está entendendo a importância dessa chave na sua mão, gente. A importância da pessoa que sabe usar, que tem e que sabe usar essa chave. Jesus deu a chave do reino do Pai para você. Disponibilizou para você. Mas tem crente que não sabe usar essa chave. Ele vem, ele paga o preço, ele ora, ele busca intimidade. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele dá essa chave para esse bendito. Só que ele começa a usar essa chave para modos diferentes. E quando ele se reúne, ao invés de usar essa chave, que a Bíblia diz assim, tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Então eu entendo que para ligar uma coisa precisa de mais de uma pessoa. Sim ou não? Sim. Para mim concordar, e quando eu entendo ligar, eu digo concordar. Eu preciso de mais uma pessoa, eu não consigo concordar comigo, mas eu concordo comigo mesmo, que a minha bênção vai chegar. Você precisa de mais uma pessoa, são duas pessoas. Ou três, ou quatro. Só que quando esses cristãos se reúnem, ao invés de usar essa chave para o bem, meu amado, infelizmente, usa para outras finalidades. E ao invés de orar pelo aquele irmãozinho, começa a falar mal. E ao invés de orar para aquele ministério que acabou de nascer, começa a falar, ixi, isso daí não vai para frente. Ixi, isso daí não vai dar certo. Ixi, isso aí é só mais uma porta. Ixi, será que é de Deus mesmo? E Deus lá de cima vendo. Ei, meu filho, está sabendo usar a chave, né? Tá certo. Não está sabendo usar o que eu te dei nas mãos. É, meu Deus. É isso, né? E o cálice do Senhor vai se enchendo. Ah, não está sabendo, né? Tá certo. E tem um momento, meu amado, Deus fala assim: faz o seguinte, me dá essa chave aqui de novo. E aí nós temos crentes que outrora tinham autoridade, mas hoje não tem mais. Mas irmão Renato, aquele pastor pregava, expulsava demônio, falava em línguas, estendia a mão e curava. E agora o que aconteceu com ele, meu amado? Perdeu a autoridade que Deus deu. Porque com certeza em algum momento da sua vida ele não soube usar isso. E é assim que muitas igrejas fecham, e é assim que muitas crentes se encontram frustrados, porque primeiro não tem fé, segundo não tem autoridade de Deus na vida. Mas eu escolho acreditar, meu amado, de todo o coração, que nessa noite existe um povo aqui que, se não tem autoridade de Deus ainda na vida, está disposto a conquistar essa chave. Eu escolho acreditar que este ministério não é mais um ministério, mas é um ministério. Não para que o nome do pastor ou da pastora seja engrandecido, não para que o nome dos líderes seja engrandecido, não, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido mais uma vez nessa noite. Eu escolho acreditar que vai sair pessoas aqui dessa noite que irão para os seus lares, onde as suas famílias estão destruídas, onde seus ministérios se encontram frustrados, e vão conquistar a chave da autoridade, vão estender as mãos, e o
pensando. E pensa que se porque essa situação está difícil, ou é a prova de Deus na sua vida, ou dois, você não está sabendo usar a chave que Deus tem na sua mão. É uma dessas coisas. Aí só Deus pode revelar para você. Ai, meu amor, lá em casa está complicado, a situação está difícil. Ah, meu marido está bebendo, minha mulher bebe, minha mulher não quer vir para a igreja, os meus filhos, eu venho para a igreja, eles não vêm. Está difícil. Alguma coisa está acontecendo. Ou é a prova de Deus, que eu acredito que não seja. Segundo você, não tem autoridade ou não está sabendo usar a autoridade de Deus sobre a sua vida. Pensou? Aleluia. Deus já está movendo os corações. Conquistar essa chave da autoridade. Que você se encontra em decidir em duas coisas. Deus está falando aqui.
Mas Deus diz nessa noite: decide para aquilo que você acha que é incerto, porque o certo para mim não é certo, o certo para mim é o incerto. Deus quer te dar essa chave da autoridade. Aleluia. Só que você precisa tomar uma decisão. Você precisa querer essa chave. Você precisa conquistar essa chave. Isso é intimidade, meu amado. Infelizmente, Deus não vai disponibilizar essa chave para você. Intimidade se conquista com oração. Intimidade se conquista com renúncia. E tem crente que não quer renunciar a algumas coisas. Ah, como é difícil renunciar ao meu status na sociedade. Ah, como é difícil renunciar àquele pecadinho que insiste em bater na minha porta. Ah, como é difícil renunciar ao meu ego. Não. Porque eu sou assim. Eu nasci assim. Eu vou morrer assim. Deus só está esperando uma ação sua, para que Ele tenha uma reação ao seu favor. A lei de Newton diz assim: que para cada ação há uma reação igual ou superior. Eu aplico essa lei de Newton ao mundo espiritual. Para que Deus tenha uma reação, é necessário uma ação sua. E muitas vezes essa ação tem que ser pela fé. Outra chave que Deus disponibiliza para você. E eu não sei se você tem essa coragem, mas eu estou disposto a ter essa ação, para que Deus tenha uma reação. E se você está disposto, isso é só para quem acredita, pelo amor de Deus, meu irmão. É um ato de fé, meu irmão. Se você acredita que você precisa e você quer tomar uma ação para que Deus reaja ao seu favor, eu convido você para se colocar de pé. É só para quem acredita que precisa de alguma coisa. Se você não acredita, pode ficar sentado aí, meu irmão. Tem
autoridade. Meu Deus. E igreja sem intimidade com Deus não tem a chave da autoridade. E quem não tem autoridade, o diabo entra, o problema entra e acaba com a igreja. Meu Deus. Mas chega de ficar com essa cara feia pra mim. Coloca um sorriso no seu rosto agora, por favor. Porque eu tenho uma boa notícia pra você. Hoje Deus, através do seu Espírito Santo, está aqui para dar essa autoridade para a sua vida. Mas é só para quem quer. Se você quer, levanta a sua mão agora. Eu profetizo a autoridade sobre a sua vida. Receba aí, receba aí, receba a autoridade, receba a autoridade, receba a autoridade, Mas quando eu chegar segunda-feira,